Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já dei uma olhadinha no nosso programaço de hoje. Uma estatística que 50% das pessoas que fumam vão morrer exclusivamente por culpa do cigarro. Quando a gente vai para a mortalidade, para a letalidade, ele é o câncer que mais mata homens hoje, né? E o segundo que mais mata a mulher, traz do câncer de mama. A presença de um maço de cigarro dentro da sua casa. Seu pai fuma, seu irmão, fica de olho. Esse é o sinal que tem que ir atrás de fazer a prevenção dos exames radiológicos. A especialidade de harmonização orofacial, a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, a única área da saúde que tem essa especialidade. A harmonização orofacial nada mais é do que harmonizar o sorriso, do que harmonizar a parte óssea, porque o que aparece aqui fora nada mais é do que a parte óssea que está ali embaixo, né? E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E agora vamos conversar sobre harmonização orofacial. Você sabe o que é? Então fique atento a este programa, porque esse procedimento pode melhorar a sua autoestima, a sua estética e principalmente a sua qualidade de vida. E para este bate-papo estamos recebendo a doutora Ana Paula Barbosa, que é cirurgiã dentista, especialista em bucomaxilofacial. E eu estou muito honrada de tê-la aqui em nosso programa, doutora. Muito obrigada, Elga. Muito obrigada a todos vocês da produção, somos queridos, pela oportunidade de estar aqui e poder falar do nosso trabalho, que a gente gosta tanto, né? A gente já sabe que é um talento também, a gente já sabe, já acompanhei alguns trabalhos da doutora e realmente a gente vê que você quer fazer o seu melhor sempre, né, doutora? Não só no procedimento em si, mas sempre atenta às novidades, tudo que está acontecendo, tudo que vai trazer essa efetividade cada vez maior no resultado tão esperado que é a pessoa que busca esse tipo de trabalho, né, doutora? Sim, é uma preocupação nossa, assim, na entrega de resultados que satisfaçam as pessoas, que a expectativa dos pacientes se torne realidade, né? Então, isso aí é muito importante para nós e a gente está sempre estudando, sempre aperfeiçoando para poder ter essa entrega da melhor forma possível. E é delicado, né, doutora? Porque você trabalha com o sonho da pessoa, né? Com sonho, com expectativa, e às vezes adequar a expectativa à realidade para nós é um desafio, desafio sempre, porque às vezes as pessoas não entendem da nossa profissão, da nossa especialidade. Sim. E às vezes tem expectativas muito além, às vezes tem aquém, e às vezes a pessoa tem expectativa ajustada. Então, assim, a gente tem que sentir o paciente na conversa, poder ajustar isso aí e não ter problema depois. Bater a real sempre, né, doutora? Sim, mas sim. assim, eu entendo que esse desafio que a doutora falou de ajustar essa expectativa e realidade com esse imensidão de informação e de material que está aí pela internet, acho que as pessoas assim vêm com uma expectativa muito grande, né? Então realmente é um desafio você conseguir equilibrar isso. Então você sabe assim que essa quantidade de informações que tem na internet é um desafio para nós também, porque eu imagino, todo mundo chega lá com um gabarito, né, Nossa, doutora? eu já estudei, eu já sei tudo sobre o procedimento, eu já sei, eu quero fazer isso mesmo, não precisa nem conversar, já sabe tudo do procedimento. E não é bem assim, a gente precisa ajustar isso aí, precisa explicar direitinho, porque às vezes o que aparece na internet não é bem a realidade, né? Então, cada ser humano é diferente, né, doutora? Exatamente, esse é às vezes o resultado de um paciente não se aplica ao outro, porque as anatomias são muito diferentes, né? Então, às vezes a pessoa... Eu já tive no consultório um paciente que falou assim, por que o meu não ficou igual a esse? Com a foto. Com a foto. Vem do Instagram de algum outro colega, por que o meu não tá assim? Eu queria ficar assim.
explica. Aí você explica, ó, essa pessoa está deitada, ou essa pessoa está em pé, ou essa foto está montada, ou isso aqui é uma montagem. É muito difícil isso. Hoje em dia, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia tem permitido nós postarmos nas redes sociais. Eu posso mostrar aqui para você hoje alguns casos meus, diagnóstico inicial e resultado final. E isso é muito bom pro profissional, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, mas muitos pacientes precisam de maiores esclarecimentos em relação ao resultado final, porque o resultado final que se aplica a você pode não ser o mesmo resultado final para mim, porque as nossas anatomias são diferentes. E isso é muito importante ficar claro na primeira consulta. Doutora, a doutora é vice-presidente do Conselho Regional de Odontologia. Sim. Vocês têm um desafio muito grande, né, agora com Muito essa... grande. Eu, na realidade, eu acho tão bom para a humanidade essa extensão em relação aos procedimentos que o cirurgião dentista hoje pode fazer, que é uma especialidade que ele tem o domínio, né, estudou muito, então ampliou. Antes as pessoas achavam que o cirurgião dentista ele lidava só com o dente e pronto, acabou. Não é assim. Não. Na realidade, isso traz um benefício muito grande para todos nós. Isso, né, doutora? Então, eu entendo que a odontologia democratizou os tratamentos estéticos. Assim, eu tenho uma irmã dermatologista, por exemplo, e eu mesma, quando eu ia fazer os tratamentos estéticos, eu falava, gente, quem tem acesso a isso? Muitas poucas pessoas tinham acesso financeiro mesmo a fazer esses procedimentos, porque era muito caro chegar num dermatologista. Eu entendo hoje que a odontologia democratizou um pouco mais esses tratamentos, são materiais caros, mas a gente oferece mais acesso para a população em relação a isso. E a especialidade de harmonização orofacial, a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, a única área da saúde que tem essa especialidade, que pode divulgar. Eu sou especialista em harmonização orofacial, é o profissional cirurgião dentista. Olha que legal. É importante dizer isso, né? As pessoas confundem muito. Então, o especialista em cirurgia, em harmonização orofacial é um cirurgião dentista, e a partir de 2019, 29 de janeiro de 2019, é reconhecido como especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Então, assim, ficou oficialmente reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia, e a partir daí nós pudemos ter o título de especialista, né? Então, é uma especialidade jovem, mas que tem crescido exponencialmente. A gente teve um congresso agora, mês passado, em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas que já são especialistas no país todo, ou que estão se especializando e tal. Então, é uma área que tem crescido muito. A estética facial, a estética facial tem crescido muito no mundo todo, né? E é um mercado em expansão. E acho que cada um quer o seu pedacinho ali, né? Com certeza. E eu acho, assim, extremamente positivo para todos, né? Que cada vez democratizar mais, melhor ainda, dar esse acesso, né? Para que as pessoas sintam bem, tenham qualidade de vida, porque às vezes não é só estética, também tem a qualidade de vida, o bem-estar, que você precisa ajustar, principalmente no caso da doutora. Falando nisso, doutora, a doutora é cirurgiã, dentista, especialista em bucomaxilofacial, né? Esse bucomaxilofacial trabalha assim com várias áreas, mas é mandíbula, maxilar. Então, como é que funciona? O cirurgião bucomaxilofacial é aquele profissional que fica lá no pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo, o HMC, que é o meu caso, esperando para atender os traumas de face. Tipo, se você sofreu um acidente de moto ou de carro e sofreu uma fratura no rosto, no nariz, no zigomático, na mandíbula, em qualquer osso da face, é o cirurgião bucomaxilo que está lá de prontidão para fazer o primeiro atendimento, fazer a cirurgia. Então, o cirurgião bucomaxilofacial é aquele que trata dos ossos da face. É aquele que trata e acaba tendo um componente estético muito importante. A gente faz também as cirurgias ortognáticas, que são aquelas cirurgias que alteram o posicionamento dos maxilares. Mesmo, né, doutora? Às vezes o paciente tem um queixo muito grande ou tem um queixo muito pequeno, então a gente repõe o volume ósseo da face, então é o cirurgião bucomaxilofacial que faz essas cirurgias.
A cirurgia bucomaxilofacial também trata os tumores benignos da cabeça e do pescoço, faz muitas biópsias. Então, assim, é uma área da odontologia que cuida da parte cirúrgica, da parte cirúrgica orofacial. Olha, e para a harmonização orofacial, né, esse conhecimento faz toda a diferença, né, juntou, doutora? a harmonização foi a cerejinha do bolo ali, né? Mas, doutora, vamos entrar na questão da harmonização orofacial. Sim. Porque, na realidade, todo mundo fala harmonização, virou um termo, assim, popular, né? Agora, tem uma diferença a orofacial, né? Ela é mais abrangente? Então, a diferença do profissional dentista que se especializa em harmonização orofacial assim, o nosso objetivo é harmonizar de verdade o sorriso com a estética facial, o tamanho do lábio, a exposição de sorriso do dente. Por exemplo, eu vou te falar um caso dessa semana no meu consultório. A paciente chegou no meu consultório, ela queria fazer preenchimento de suco bigode chinês, de suco nasolabial. Eu falei, não, a gente não vai fazer preenchimento. Faz quanto tempo que a senhora usa essa prótese, essa mesma prótese? Aí ela falou, tem 30 anos. Só que quando a gente envelhece, o osso da gente murcha, ele vai perdendo volume. E aí fica marcado o sulco nasolabial. Eu fiz só uma simulação de como seria uma prótese nova na boca dela, ela não precisa mais de harmonização. Olha só repondo o volume com uma nova prótese. Então, assim, a odontologia, o diferencial do profissional dentista que faz a harmonização facial é isso, a gente detecta o problema lá no osso, lá no fundo, na origem. Na verdadeira origem dele, né? Porque às vezes você olha, marcou, eu vou fazer algo paliativo para corrigir aquilo ali. Mas, na realidade, o problema é outro. A paciente foi no consultório para fazer um preenchimento de sulco nasolabial. Eu falei, não é esse o seu problema. O seu problema é trocar essa prótese, que aí nós indicamos uma prótese protocolo, que é com implante, prótese fixa mesmo. Ela já começou o tratamento, já vai fazer. E a gente tem muitos casos, assim, toda hora no consultório. A pessoa procura para cuidar do queixo, por exemplo, aí você vai ver a falta de volume, de osso ou de dentes mesmo. Então, assim, a harmonização orofacial nada mais é do que harmonizar o sorriso, do que harmonizar a parte óssea, porque o que aparece aqui fora nada mais é do que a parte óssea que está ali embaixo, né? Sim. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo interessantíssimo, falando sobre harmonização orofacial. Doutora, eu sei que a harmonização orofacial, ela compreende vários procedimentos que a gente pode falar. Tem com a própria toxina botulínica, os próprios preenchedores, o ácido hialurônico, tem a questão da lipo de papada, bichectomia, a gente pode falar de todos eles por cima, né? Se der tempo, né, doutora? Mas antes disso, eu fiquei muito curiosa em algo que eu fiquei sabendo que a doutora faz esse procedimento, que existe uma harmonização orofacial definitiva? Tem Nossa, harmonização. eu fiquei muito curiosa, doutora, de verdade. Tem, então. São próteses, né, pré-fabricadas ou fabricadas durante o procedimento, e essas próteses, elas são para preencher mento, para preencher queixo, para preencher ângulo de mandíbula, para preencher o malar. Então, assim, ao invés de ficar fazendo o procedimento com ácido hialurônico todo ano, a gente já coloca aquele volume, aquela prótese justa óssea, coloca ali por dentro da boca, não tem cicatriz nenhuma, né? A gente faz a colocação dessas próteses. São procedimentos que têm um resultado imediato, são realizados no consultório com anestesia local. Então, essa harmonização definitiva, é isso mesmo. Olha, doutora, e a doutora recomenda? Super Ou assim, recomendo. tem alguns casos que você fala, olha, pra você eu não recomendaria, é melhor continuar nos preenchedores lá no ácido hialurônico. Então, quando assim, o defeito ele é pequeno, às vezes é melhor ficar no ácido hialurônico mesmo, 1, 2 ml de ácido hialurônico e tal. Mas assim, um queixo muito pequeno, um malar muito deficiente, um ângulo de mandíbula que não tem,
aí a gente indica as próteses com resultados belíssimos, belíssimos mesmo. Mas assim, com defeitos pequenos, aí é melhor ficar no ácido. Não é sempre que é indicada a prótese facial, não. Mas, por exemplo, essa semana, esse mês, não, e em 1º de julho, nós temos 9 cirurgias de prótese de mento. Definitiva? Definitivas, a gente... Gente, mas eu adorei isso. Porque é algo que você já não precisa preocupar, né? Você vai ficar definitivamente com aquele volume ali. Isso. Tem que cuidar da pele. Para quem tem medo de agulha, né, doutora? Nossa, já resolve. Resolve definitivamente. Mas que bom que você pode ter essa opção, né? Tem essa opção e assim, cada vez essas opções estão mais acessíveis. Essas próteses, eu que sou cirurgiã bucomaxilofacial há 24 anos, a gente sempre usou elas em pacientes que têm sequela de trauma de face, por exemplo, perdeu um pedaço do osso. Sim. E a gente usava essas próteses nesses pacientes, né? Mas essas próteses, elas vêm ganhando muita força na estética, muita força mesmo. O pessoal pede, às vezes, assim, já marca consulta para isso, para saber das próteses. Doutora, e eu sou super ligada em tudo que tem aí de novidade no segmento de estética para melhorar. Eu sou uma apoiadora, você precisa se sentir bem. Eu acho que a autoestima, a autoconfiança, vários segmentos da sua vida melhora quando você está bem com essa parte. Então, eu sou incentivadora. E eu não sabia que existia algo definitivo, de verdade. É novidade isso? Assim, na estética Na estética mas assim, para correção de defeitos funcionais, faz muitos anos que a gente usa essas próteses, né? Mas o uso dela rotineiro na estética, que a indústria tem feito essas próteses pré-fabricadas para a gente poder colocar em 20 minutos no consultório, é novidade, sim, tipo de uns 4 anos para cá, 3 anos para cá, mas agora, nesse último ano e meio, ganhou força, assim, bastante. Olha que maravilha. E é feito tudo no consultório? Tudo no consultório, com anestesia local. Também? Tranquilo. Tranquilo? É tranquilo. Nada que foge do que a gente já está acostumado, tipo dos procedimentos. Um pós-operatório de siso, de lipo de papada, é mais ou menos o mesmo. Olha, eu super interessada, doutora. Doutora, vamos falar agora das possibilidades que existem dentro da harmonização orofacial. Eu sei que você pode se utilizar de toxina botulínica, dos preenchedores, tudo que a gente pode fazer. Então, que compreende. A harmonização orofacial é um grupo de procedimentos. Assim, então, assim, a gente tem a toxina botulínica, que ela pode ser utilizada tanto, porque como a gente harmoniza face e rosto, né, às vezes a gente usa a toxina botulínica de forma funcional. Tipo, ontem, eu também tive uma paciente ontem que ela tem uma hipertrofia de masseter. Foi com masseter esse músculo da mastigação e ele dá uma alterada no formato do rosto. Então, a gente usa toxina botulínica de forma funcional também, modela o rosto, né? Usa a toxina botulínica para estética, os preenchedores à base de ácido hialurônico, tem os preenchedores à base de PMMA, que esse a gente não recomenda. Pelo bem controverso, PMMA, né? É polimetilmetacrilato, é um plástico. Usando muito no bumbum, né, para preenchimento no bumbum. É bem controverso, tem uma parte que apoia dores que se utilizam e tem uma outra parte que não se utilizam desse produto. É questionável, né? É muito, assim, o problema do PMMA, ele é um excelente material. Sim. Excelente material, usado de forma correta. O PMMA, ele foi feito para ser utilizado justa-ósseo, ele para colocado assim, logo acima do osso. O que acontece? O pessoal coloca ele logo abaixo da pele e dentro do músculo. Sim. Aí é que vai ser os problemas, né? Assim, começam a dar os problemas. Mas o PMMA é um excelente material, mas que assim, a gente evita utilizar, porque no caso de uma complicação, e complicação só acontece com quem faz, né? Sim. Então, assim, se a gente ficar em casa e não fizer nenhum procedimento estético, não vai acontecer complicação. Sim. Mas no caso do PMMA, ele não tem um antídoto para reverter o PMMA.
Entendi. Então, o ácido hialurônico, por exemplo, se você detectou, fiz uma rinomodelação, por exemplo, a gente detectou que está com um probleminha na artériazinha do nariz e tal, a gente vai lá, aplica o antídoto que reverte o ácido hialurônico, resolveu o problema. Não teve necrose, não teve, né? Então, assim, resolveu o problema. O problema do PMMA é que ele não tem esse antídoto. Então, assim... É difícil retirar, né, o PMMA. É impossível. Você tem que tirar a pele, você tem que esperar necrosar. Então, assim, os casos mais feios que eu tratei, porque assim, a gente é referência em intercorrências, né? Até a gente dá aula sobre isso e tal. As complicações, as intercorrências mais feias que eu já tratei até hoje foram de PMMA. Porque assim, você tem que esperar o próprio organismo expulsar aquele material naturalmente, aí vai fazendo debridação, você vai fazendo junto com o cirurgião plástico, a gente vai lá, tira aquele pedaço de pele. O PMMA é um excelente material quando utilizado da forma que vem até escrito na bula, né? Porque o PMMA é um material, é um medicamento, né? 30% dele que é o polimetilmetacrilato, 70% é veículo, e quando ele é utilizado da forma que ele é indicado, não tem problema nenhum. Entendi, doutora. Nenhum não, né? Porque a gente não pode garantir nada. Mas assim, que tem menos problema, tem. Agora, o ácido hialurônico, a vantagem dele é que tem a reversão, só que a diferença de preço entre os dois... Isso, é muito grande. Gritante. Né? Por isso que as pessoas vêm optando pelo PMMA. Mas o ácido hialurônico, nesse último ano e meio, ele tem ficado mais acessível. Olha que maravilha, pra que gente, boa. Nossa, quando eu iniciei na harmonização, uns 7, 8 anos atrás, a gente pagava o triplo do que a gente paga hoje num ml de... Por isso que eu falo, a odontologia entrou aí para... Deu uma mudada nesse mercado aí. Que maravilha. Porque assim, quanto mais a gente vende nos nossos consultórios, mais a indústria consegue viabilizar e diminuir o custo, né? Sim. Então, aí, continuando os procedimentos que a harmonização faz, a gente faz os fios de PDO, os fios faciais, as cirurgias de harmonização, que são essas que você falou, a lipo, a bichectomia, a lipofacial, a lipocervical, né? Cervical então, é o que é no pescoço. Olha que maravilha. Então, é um grupo de procedimentos imenso, assim, são muitos procedimentos que vêm aí a agregar... Que engloba tudo isso, né? Para realmente a harmonização propriamente dita, né, doutora? Com da face, com as próprias lentes de contato também entra nesse grupo, né? As próteses estéticas aí, então assim, são muitas opções, são muitos procedimentos que englobam essa especialidade, né? Que então, você assim, pode, que as pessoas precisam ter esse conhecimento, né, doutora? Às vezes, passa aí uma vida toda se sentindo mal com algo que é fácil, que corrigir é algo bem simples. Nossa, e assim, a gente... tem muitos casos da gente fazer procedimento e assim, para nós é lá corriqueiro, a gente faz isso todo dia, toda hora, e assim, num retorno, o paciente se emociona, a gente chora junto, porque nossa, como mudou minha vida, como que isso... Porque assim, para mim, pode parecer fútil alguma coisa, mas para a pessoa que está sentindo aquilo ali, ter uma papada, ter um jawzinho, né, um bulldoguinho, né, alguma coisa assim, a pessoa sofre com aquilo, não gosta de se ver, né, não quer ver aquilo no espelho. Imagina você se ver e não se gostar, sabe? Ter algo que te incomoda, você olha lá do lado. Não, você precisa realmente buscar os recursos que existem e cada vez estão mais acessíveis, como a doutora falou, né? Os procedimentos são fáceis de recuperação, cada vez está melhor. A maioria são fáceis de recuperação, então assim, e a ciência está aí evoluindo cada vez mais. A doutora chegou de viagem agora, foi para a China? Para a Coreia. Para a Coreia do Sul, em Seul. A gente é uma empresa, uma importadora brasileira que leva os professores do país todo para fazer um treinamento para que a gente possa divulgar as técnicas dos fios de PDO. Então, a gente fez um treinamento lá de 5 dias, imersão mesmo, em 5 dias de fios de PDO. E, nossa, técnicas maravilhosas. Assim, a doutora é a favor dos fios de PDO? Nossa, eu sou fã número 1. Eu vou te falar, gosto, doutora, também. Eu vou te falar que é o que eu mais faço na vida, são os fios de PDO.
E teve uma evolução também no caso dos fios? Nossa, muita evolução. Olha mas que de maravilha. técnica, não assim dos tipos de fio. Sim. Do ano passado eu fui para a Coreia também e assim, e eu fui esse ano de novo. O material continua o mesmo, mas as técnicas, nossa, assim, Evoluindo demais. Doutora, assim. então assim, eu tenho certeza que vem muita novidade Vem. sempre, a tecnologia evoluindo a cada dia e trazendo aí mais benefícios para todos nós, né? Não só na questão da saúde propriamente dita, mas também da estética, que faz parte desse conjunto, né? Porque quando você está bem com você mesmo, gostando de se olhar, dando ok para a sua imagem, eu acho que reflete na sua saúde também, Nossa, né, doutora? Tá tudo tudo, interligado. Né? Assim, hoje mesmo eu atendi o retorno de uma paciente ela fez botox e fez bioestimulador, né? E assim, Nem falamos do bioestimulador, né? Não também, falamos do bioestimulador. Que é um jato de colágeno direto, né, doutora? É espetacular, adoro o bioestimulador também. Não, os bioestimuladores, o profissional que está atualizado indica menos ácido hialurônico e mais bioestimulador. Porque, assim, a produção de colágeno é a harmonização natural, né? Sim. É a harmonização que a gente quer, porque a maioria das pessoas não quer mudar a aparência, só quer ficar melhor. Só quer ficar melhor. E é o tipo de harmonização que as pessoas mais têm procurado. E no caso dessa paciente, ela voltou hoje no retorno. Nossa, a hora que eu vi ela, até assustei. Eu falei, não parece a mesma pessoa, só por causa... Assim, é a mesma pessoa, mas ela estava se sentindo muito bem. Ela estava com o olhar mais aberto, brilhando. Eu falei, meu Deus, até assustei. Confiante, feliz. É isso aí, doutora. é o que a harmonização faz com a gente. E é isso que a gente quer, né? É por isso que a doutora nos deu aí essa satisfação de estar aqui com a gente, falando, porque tudo isso que a doutora falou, existe algo muito importante, é saber o profissional que você procura, né, doutora? Isso, então, eu acho que acontece muita intercorrência, é natural até que aconteça, porém, o profissional precisa estar preparado. Então assim, é a dica que eu sempre dou para as pessoas que vêm me perguntar. Escolha quando você for escolher um profissional, primeiro que tem umas dicas para escolher o profissional. O profissional da odontologia, da medicina, que é especialista, ou da farmácia, ou biomédico, você vai entrar no site do conselho deles, do nosso conselho, por exemplo, você entra no site do Conselho Regional de Odontologia e você vai procurar lá se aquele profissional é especialista mesmo ou não. Assim, você digita o nome, consulta de especialistas, e vai aparecer lá se ele é especialista ou não. É bom fazer sempre com especialista, que é a pessoa certificada, que é a pessoa indicada para fazer os procedimentos, né? E quando for escolher um profissional, escolha aquele que você vai escolher para tratar a sua intercorrência. Porque, com responsabilidade, com responsabilidade, né, porque a intercorrência, ninguém pode garantir que não vai acontecer intercorrência. Sim. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente não tem, é mínimo o número de dentistas que fazem intercorrências, assim, mas é uma coisa que pode acontecer, e quando for escolher um profissional, escolha aquele que você vai escolher para a hora que fica tranquila. Tá no desespero. Doutora Ana Paula, quero te agradecer por este bate-papo sensacional. Adorei conversar já te conhecia, mas adorei conversar com você. Você realmente tem um talento, todo o trabalho que eu acompanhei, o resultado que foi feito por você, assim, foi espetacular. Então, é muito bom poder trazer essas informações por um especialista como você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo e volte sempre. Tá, muito obrigada. Muito obrigada à produção, né, pelo convite. Muito obrigada pelo espaço. É sempre bom falar sobre a especialidade, sobre orientar a população, e a gente está à disposição para o que precisarem. E todo benefício também que você está trazendo, Sim, né, doutora? Claro, com muito certeza. obrigada e até a próxima. Obrigada. E o nosso programa de hoje continua na sequência. Tem muita coisa boa vindo aí. Vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, minha gente, cheio de informação. E estamos recebendo aqui dois grandes profissionais, que é uma verdadeira oportunidade de poder conversar mais uma vez com o Dr. Bruno Ehringer,
que é oncologista clínico e está nos presenteando com a sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Helga, mais uma vez. Obrigado por participar. Obrigado por chamar o doutor Marcelo também. É verdade, estou tão honrada com a presença do doutor Marcelo Borges, que esteve uma vez aqui em nosso programa, né, doutor? Já tive uma vez. Seja bem-vindo novamente. Eu agradeço o convite e agora fazendo dupla com o doutor Bruno. De novo, né? Uma dupla de trabalho diário, né? Estamos sempre em contato ali, tentando elucidar alguns casos mais diferentes, né? E agora trazendo informação juntos. Gente, eu fico assim, ansiosa para esse bate-papo. O doutor Marcelo é cirurgião torácico, né, doutor? Isso, cirurgião. Então, inclusive, da primeira participação do doutor aqui, você explicou um pouco sobre essa sua profissão, essa especialidade. Uma né? especialidade rara, né? É Não rara. se vê muitos cirurgiões torácicos por aí, né? Sim. Mas extremamente importante, principalmente quando se trata de câncer de pulmão, doenças pulmonares, mediastino, traqueia, algumas coisinhas de coração. Sério? Engloba tudo isso, doutor? Engloba tudo. Doutor, hoje a nossa pauta é sobre o câncer de pulmão. Né? Eu acho que eu perguntei para o doutor e para o doutor Bruno, antes de iniciarmos esse bate-papo, que eu vi informações que é o mais letal. O índice de mortalidade é muito grande e o doutor, infelizmente, confirmou que é uma verdade, né, doutor? Ele pode não ser o mais frequente, né? Em homens, terceiro mais frequente, em mulheres, o quarto mais frequente. Mas quando a gente vai para a mortalidade, para a letalidade, ele é o câncer que mais mata homens hoje. Né? E o segundo que mais mata a mulher traz do câncer de mama. Nossa, só. Então, Eu fico assim impressionada com essa informação, doutor. Fala, nossa, o câncer de pulmão, ele é o mais letal, o índice de mortalidade é muito alto, então é algo assim que assusta, né? O câncer por si só ainda assusta, por mais que agora a gente tenha uma realidade diferente com novos tratamentos, mas eu penso assim, ter coragem de fumar hoje em dia com uma informação dessa, né, doutor Bruno? Porque eu acredito que o tabagismo ainda é um fator de risco que mais importante. É o mais importante. É o mais importante, né, doutor? 90% dos casos encontrados, mas a gente também não pode esquecer das pessoas que foram criadas e conviveram durante décadas em casa com fogão a lenha, né? Olha pessoas só. que exerciam atividades que tinham algum fator laboral que causa câncer de pulmão, as pessoas ainda não têm mais... Ambiente salubre, doutor? Não tão desse jeito. Por exemplo, antigamente tinham os trabalhadores na indústria do amianto. Sim. Então você tinha uma incidência maior. Até hoje você encontra esses trabalhadores agora tendo câncer. Existe entendeu? ainda um reflexo disso? Existe um reflexo. Existem os pacientes também que não têm história de tabagismo, não têm história laboral nenhuma. Eles também podem desenvolver câncer de pulmão. Esses já são um pouco menos letais, né? Mas ainda assim é uma doença letal. Mas o cigarro é 90% dos casos. 90% dos casos, então, vem do tabagismo. vem do tabagismo. Só lembrando que o cigarro não mata só de câncer. O cigarro mata de infarto, mata de um monte de doença fora extrapulmonar. Né? Câncer em outros órgãos, e enfisema pulmonar. E existe uma estatística que 50% das pessoas que fumam vão morrer exclusivamente por culpa do cigarro. Olha só. É quase uma roleta russa com um 38 com 3 balas. Meu né? senhor! Então é assim, a chance de você morrer pelo hábito de fumar, se você tiver esse hábito, é de 50%. É só entender. Os outros vão morrer de acidente de carro. Entendi. É só entender. População de adultos, que não são as mortalidades de pacientes mais jovens, normalmente estão associadas a mortes violentas, acidentes, Sim. e enfim. Mas os adultos ou vão morrer de doenças cardiovasculares, primeiro colocado ainda no nosso país, em toda a América inclusive, e depois, em segundo lugar, as doenças oncológicas. E aí você vem o cigarro. Câncer de pulmão, câncer de boca, de laringe, de esôfago, de estômago, de bexiga. E eu devo estar esquecendo mais um monte. Sim. Né? Deve ter. Olha então, todas essas só. associações comprovadas cientificamente como fator de risco para todos esses tipos de cânceres. Né? Eu tive uma dupla que me marcou muito, uma dupla de pacientes. Eram 2 mulheres gêmeas.
Olha só. E as duas foram minhas pacientes, né? Uma fumava, a outra não fumava. A que fumava, eu cuidei dela por conta de um câncer de pulmão. A que não fumava, eu cuidei dela por conta de uma pneumonia, tratamos, resolvido, está viva até hoje. A outra, infelizmente nós perdemos, né? Você vê assim, duas pacientes gêmeas idênticas, a mesma carga genética, a mesma história familiar, a mesma exposição na infância, a fogão a lenha, a outros fatores de risco. Só que na fase adulta, uma optou por um caminho, a outra optou por outro. E, infelizmente, tiveram destinos um pouco diferentes. Eu gosto muito de reforçar a questão do tabagismo, porque hoje em dia a gente pode falar, até falar que as pessoas estão parando de fumar, né? Eu acho que reduziu bastante o número de fumantes. Porém, existe a questão que nós até inclusive já conversamos, se entraríamos nessa pauta ou não, dos cigarros eletrônicos que infelizmente estão na moda e atingindo uma população bem jovem. Eu não sei se já existe um reflexo disso dentro do consultório, por exemplo, do doutor, de alguns problemas que já vêm acontecendo em decorrência desse modismo do cigarro eletrônico, narguilé. Até arrumei meu corpo aqui para poder falar sobre o cigarro eletrônico. Gente, sim, a indústria do tabagismo, ela não desiste nunca. Se reinventou? Ela quer vender. O cigarro, parece que a conscientização sobre o cigarro tradicional, né, aquele cigarro antigo, ele deu certo. Muitas pessoas pararam de fumar, ficou fora da moda. Teve uma era, uma geração que fumar era chique, era legal, era um sinal de inteligência, né? E isso era associado nas propagandas, né? E graças à propaganda negativa que surgiu do cigarro, o resultado foi que um público importante parou de fumar. Só que a indústria se reinventa sempre, né? Vem com sabores diferentes, vem com um aspecto diferente, né? O pendrive, o cigarro eletrônico, o vape, e vários nomes mais modernos para nomear o mesmo hábito, né? Que é o hábito de fumar. E que, infelizmente, também faz mal à saúde. É prejudicial, então, né, doutor? Comprovadamente. Comprovadamente, hoje já pode se falar, porque todo mundo ficava, olha, não existe muitos estudos ainda, a gente não consegue entender qual que vai ser o impacto disso, mas hoje seguramente é prejudicial. O cigarro tradicional, ele tem uma característica de ele fazer mal com o seu uso a longo prazo. Entendi. Né? Com poucos anos de carga tabágica, dificilmente você vai ter um câncer, mas se você persistir no hábito, você pode desenvolver um câncer com uma insistência do hábito de fumar durante alguns anos, né? Sim. O vape, ele já tem uma característica que ele pode causar doenças graves, inclusive com morte, com pouco tempo de uso. Olha só. Estima-se que, dados norte-americanos, nós não temos ainda nada muito recente no Brasil, é um hábito recente, né? Mais de quase 70 pessoas já morreram por conta do uso do vape nos Estados Unidos, mais de 400 internações, e parece pouco, mas quando é com alguém da nossa família, é um mundo que desaba. Então, com certeza. Isso não vale a pena. Subdiagnosticado ainda. É só você entender o seguinte: o cigarro eletrônico ele causa uma inflamação dentro do pulmão, uma pneumonite. Aí a gente passa por uma situação de Covid, também faz uma inflamação no pulmão. Então, quando você vai somando esse tipo de coisa, vai perdendo-se diagnósticos, aumentando a quantidade de morte, não consegue contabilizar, e o detalhe é epidemiológico. Quem que fuma cigarro eletrônico? No momento, é adolescente. Sim. Né? Agora, nós já temos os adolescentes que cresceram, hoje em dia são adultos jovens, e eles podem ter o que no pulmão? Tem sequelas de tuberculose dentro do pulmão. A tuberculose ela é endêmica no nosso meio. Então, todo mundo já teve contato primário. Curou, a maior parte não tem mais aquelas tuberculoses infectadas que tem que fazer, mas a gente ainda tem um índice de tuberculose alto ainda. Olha só. É endêmico, tá certo? A gente convive com ela. Tem que tratar quem tem os sintomas e tal. Mas quem curou
pode ter sequelas pulmonares. Essas sequelas já são também fator de risco para câncer de pulmão. E aí você associa o Covid ali que inflama, associa o cigarro eletrônico. Então você já tem adultos jovens já sob suspeita de tumor de pulmão, numa idade que não era para ter. A gente não consegue mensurar a carga tabágica do cigarro eletrônico que causa o câncer. O outro cigarro a gente consegue porque são décadas e décadas de estudo e observação. A gente sabe, faz o cálculo, você é alto risco por conta da sua carga tabágica, acima de 30, 35 maços ano, ótimo. E o cigarro eletrônico, como que a gente faz isso? Todo mundo ainda é adolescente ou adulto jovem. Como que você vai fazer essa mensuração de carga para gerar câncer? Então, e eles deixaram menos antissocial, né? O cigarro, no caso do cigarro eletrônico. Ele tem um cheiro bom, você pode fumar em ambiente fechado, você que não incomoda. Escolhe o sabor, né, odor, doutor? Né? E ele tem uma característica social diferente, que ele é fumado em roda, o cigarro eletrônico. Então você acaba fumando e passando, como se fosse um tereré ali, a roda do tereré, só que de cigarro eletrônico. Social mesmo. E isso favorece a contaminação por transmissão de doenças infecto-contagiosas. Que é uma região endêmica de tuberculose, um país com doenças infecto-contagiosas, o próprio Covid, e você compartilhando algo que introduz diretamente na boca e aspira, inala e provavelmente deixa algumas substâncias contaminantes ali e passa para a roda inteira. Olha só. Então é um perigo extra causado pelo cigarro eletrônico. Né? Que precisa ser, né, ressaltado isso. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo interessantíssimo sobre câncer de pulmão. Doutor, o câncer de pulmão, né? Já falamos aqui em relação ao tabagismo, do índice alto de letalidade. Então, assim, é algo que a gente precisa ressaltar. Ele é uma doença silenciosa. Existem alguns sinais de alerta que as pessoas que fazem parte, são tabagistas ou foram expostos a algum tipo de produto químico no seu trabalho, que você precisa ligar o alerta e procurar um exame? Fazer um exame? O pulmão, ele é um órgão que ele não dói. Ele Entendo. Não tem Fala, estou com uma dor no meu pulmão, né? Isso. Entendi. Então, quando você tem uma dor na região torácica, provavelmente, se for por tumor, é porque o tumor já invadiu a parede torácica, já invadiu a pleura, já invadiu alguma outra estrutura da parede torácica. Entendi. Por isso é um tumor que você não consegue descobrir ele precocemente. A mama você palpa. A próstata, existe um protocolo bem firmado de investigação, passou dos 40, faz o toque, faz o PSA. O pulmão, eles têm tentado, estão conseguindo criar um rastreio. Entendi. Né? O que dizem hoje, assim, o que a orientação hoje é que pacientes com risco de história familiar, tabagistas, ou que já tiveram uma situação de câncer, fazer uma investigação anual com exame de imagem. Um raio-x anual, passar por um pneumologista, um bom médico clínico ou um cirurgião torácico. Sim. E fazer um check-up anual com um exame de imagem. Você precisa ter esse compromisso, né? Essa responsabilidade. Sim. Entendi. A gente cuida muito do coração. Brasileiro, é verdade. Né, a gente solicita risco cardiológico antes de operar. Quando você quer fazer um check-up, a primeira pessoa que você pensa é no seu cardiologista, né? Eu tenho que voltar no meu cardiologista, né? Mas o pulmão é um órgão tão importante quanto o coração, um órgão vital, né? E a gente cuida pouco do pulmão. É o tal do sinal e sintomas, qual que é? A presença de um maço de cigarro dentro da sua casa. Seu pai fuma, seu irmão, fica de olho. Esse é o sinal que tem que ir atrás de fazer a prevenção dos exames radiológicos. Entendi. Né? Você foi exposto... A dica, fuma um maço inteiro. Ou já fuma mais de 20 anos, provavelmente ele já vai preencher critérios de ter que ir para tomografia de baixas doses, né? Tem uma intensidade diminuída que você faz esses exames anuais. Tem vários protocolos. Faz tomografia anual, faz 1, 2, depois pula para 3, 5, 10 anos. Entendi. Mas de qualquer forma, o sinal e sintoma
que a gente brinca é a presença do maço de cigarro em casa. Entendi. Porque se você for relacionado esperar, sempre ao cigarro, né? Se você for esperar tosse, carro sanguinolento, Isso que dores, eu ia te perguntar, uma tosse persistente, alguma coisa? é sinal de já que a coisa evoluído. já está dando errado. Olha entendeu? só, doutor. Então, sinal e sintoma, né? O clássico é o sinal, né? Sintoma não sente, é o sinal, é a presença do maço de cigarro. Entendi. em casa. Doutora, eu fiquei curiosa agora. A pandemia também contribuiu para um aumento de desenvolver o câncer de pulmão? Interessante, para os outros tipos de tumores, a pandemia foi péssima. Ninguém fazia mais exame de rastreio, nem cuidava da própria saúde. Sim. Né? Óbvio, por motivos óbvios. Mas a pandemia fazia uma obrigação quando você investigava o paciente sintomático, que era a tomografia. Aí a gente conseguiu diagnosticar mais precocemente tumores de pulmão e curar essas pessoas, que elas teriam uma mortalidade muito alta se não tivesse passado por pandemias. Então, houve um momento de inversão, porém, ninguém comemora nada isso, mas foi interessante esse aprendizado da pandemia pela frequência de tomografias na população em geral. A gente conseguiu fazer diagnóstico mais precoce e curativo. Eu tive vários pacientes com um diagnóstico precoce relacionado a tomografias, achados tomográficos, por motivo de investigação para a Covid. Olha só! Inclusive, sim, com cirurgias curativas, a gente em segmento não precisou, a maioria deles não precisa nem fazer complementação com quimioterapia, radioterapia, nenhuma outra medicação específica, porque foi feito num momento muito precoce. Olha Eu tive só. vários casos que, assim, há males que vêm para o bem. Isso, a gente acabou tem essa sendo frase positivo. na medicina, né? Você vê a importância da prevenção, né, doutor? Sim. De você manter os seus exames em dias, né? Sim. A pessoa acaba indo por causa de um Covid, peguei Covid, ai meu Deus, peguei Covid, vai lá, descobre um tumor numa fase curativa. Olha, isso não tem valor. Né? Com certeza. Conseguir se curar de um câncer por uma mera coincidência, ou não, projeto divino, que seja, mas conseguir se curar de um câncer. O doutor falou cirurgia, fazer uma quimioterapia, radioterapia, e me chamou a atenção em questão dos tratamentos hoje. O câncer, ele ainda tem esse estigma, né, que as pessoas que estão, infelizmente, enfrentando o câncer, elas ficam muito debilitadas com os tratamentos. Então, eu acho que é isso que assusta muito as pessoas. Hoje em dia, como estão os tratamentos? Evoluíram bastante? Existe um tratamento mais pessoal para cada caso, no caso do câncer de pulmão? Olha, eu eu ainda sou um médico jovem, mas eu posso dizer que eu acompanhei a evolução dos últimos 15 anos do câncer de pulmão, que são os 15 anos que eu estou inserido na cirurgia torácica, logo após a minha formação. Né? Posso te dizer que é assustadora a evolução, de como melhora os resultados, né, com os novos tratamentos, a descoberta dos marcadores biológicos e tratamento mais específico. O Dr. Bruno pode falar melhor que eu sobre isso. Mas, assim, resultados melhores e, inclusive, a aquisição de cirurgias minimamente invasivas, equipamentos para se fazer diagnóstico, se fazer estadiamento de uma maneira menos agressiva. O que antes era uma cirurgia aberta, de várias horas, com pós-operatório sofrido, a gente substitui por uma cirurgia com sedação, o paciente dorme em casa, né? Você consegue fazer biópsia dos linfonodos mediastinos, faz uma broncoscopia com ultrassom e consegue identificar as lesões e mandar o paciente para casa e fazer um tratamento precoce, porque a cirurgia de grande porte acabava atrasando o início do tratamento por conta da recuperação cirúrgica. Tinha todo esse processo de recuperação ainda, né? Sim. E aí debilitava o paciente para poder começar um tratamento. E hoje a gente troca várias cirurgias complexas e de grande porte de antigamente por cirurgias minimamente invasivas, por videocirurgia. Agora a robótica se tornando uma realidade no nosso dia a dia, no nosso meio. Olha que legal! E técnicas de procedimento minimamente invasivo, que é a ecobroncoscopia, a biópsia transparietal, a broncoscopia simples, vários outros procedimentos minimamente invasivos. Olha que bom. Isso na questão cirúrgica, né, doutor? E a questão da quimioterapia nem comenta assim, né? Eu escrevi um artigo tem uns dois anos para uma revista aqui de Cuiabá, que eu estava comentando sobre uma série de estudos clínicos
que estavam trazendo benefício para certos usos de quimioterápicos como droga-alvo, mutações específicas. E eu já estava avisando, olha, isso vai vir, vai modificar o tratamento. Hoje em dia, passados esses 2 anos, já tem que reescrever, atualizando tudo aquilo. Olha foi só. tudo positivo. Tudo confirmado. Tudo confirmado e positivo nos estudos. A quantidade de gente conseguindo se curar realmente foi maior do que o tratamento habitual que tinha-se no passado, coisa de anos para cá, né? E a gente fala, assim, em torno de 20% dos pacientes com câncer de pulmão, eles têm alguma mutação específica que dá para fazer uma droga-alvo, né? Você não trata mais todo mundo de forma igual. Se você puxar essa população que é não tabagista, isso sobe ainda mais, chega a quase 40%. Então a gente tem que ter acesso a exames de genômica na peça tumoral biopsiada, né? Para a gente poder definir qual é o melhor tratamento. Porque a coisa vem mudando nos últimos anos de forma brutal. O câncer continua com alta letalidade, não é pelo fato de não ter o conhecimento genômico do câncer e novas drogas. É porque realmente quando se faz o diagnóstico, o câncer já está metastático. Entendi, entendeu? doutor. Então, é uma outra explicação da alta letalidade, né? Agora a gente já está conseguindo ter acesso a remédios que funcionam melhor. Antigamente não tinham esses remédios que funcionavam tão bem. Chegou uma época, na década de 80, um trabalho que demonstrava que você cuidar do paciente em casa, dar oxigênio, tirar a dor, fazer medidas paliativas, tinha o mesmo impacto de você fazer radioquimioterapia num paciente com câncer de pulmão metastático, né? E esse trabalho é um clássico. Hoje em dia isso não pode mais ser feito dessa forma, porque as coisas melhoraram muito. Então você consegue sim dar sobrevidas num paciente mesmo metastático inimagináveis há 10, 20 anos atrás. E esse paciente também, os efeitos colaterais também reduziram muito, né, com esse tipo de tratamento? Os efeitos colaterais, eles acabam se reduzindo só pelo fato de você estar tratando de forma correta. Entendi. Né? Se você tratar de forma incorreta, qualquer coisa vai dar efeito colateral. Não é que o remédio ele passou a ser mais ameno, é porque agora você está dando o remédio correto. Entendi. Então, o doutor, inclusive, comentou sobre isso, já que antes todo mundo era tratado da mesma forma. Foi o doutor que me falou isso uma vez aqui. Ele perguntava para a gente, era pequenas ou grandes células se era adeno ou se era espinocelular e pronto, e por aí vai. Agora a gente sabe que tem que ter exames de genômica, que são coisas bem específicas, procurando-se mutações no DNA daquela pessoa, lembrando que as mutações são adquiridas, não é hereditário isso, você não nasce dos seus pais, não se adquire isso ao longo da vida. Né? Por hábitos? De tabagismo, né? Mas não. Estilo de vida? Esse tipo de mutação que vai ser para alvo molecular são mutações que acontecem ao acaso. Entendi. Né? Não é nem sempre associado ao tabaco, não. É a minoria, nem a alimentação. Igual eu falei, 20%. Entendi. Né? Mas você tem que procurar. Aproveitando esse gancho de estilo de vida, porque eu acredito que falando de câncer, falar de estilo de vida é algo assim importante. Então, a gente precisa sempre reforçar, né? O estilo de vida contribui muito para você desenvolver ou não um câncer, no caso do câncer de pulmão também, né? Sim. Alimentação, exercício físico, aquela mesma... Exposição a alguns agentes químicos. Entendi. Também. Hoje, alguns trabalhadores que se expõem, a gente consegue já ter acesso aos EPIs, as máscaras protetoras, né? O que acontece muito é que às vezes o próprio trabalhador não se atenta para a importância da máscara, acaba retirando porque está incomodando. Entendi. Né? A gente vê isso muito em fazenda, na hora da aplicação de defensivos agrícolas, né? Entendi, nós doutor. estamos no estado agrícola, então assim, a gente tem uma população grande que lida com produtos químicos tóxicos, né? Sim. Mas existe a opção de você se proteger. Então, mais um conselho, né? Além do cigarro, não fumar, evitar alimentos industrializados, condimentados, enlatados, né? Tudo que é natural é mais saudável, tudo que é muito processado, o ultraprocessado é mais cancerígeno, é mais perigoso. E dar opção a esse estilo de vida alimentar, a sua saúde pulmonar, optar por ambientes arejados, abertos, né? Fazer suas viagens para a zona rural de vez em quando, respirar um ar fresco, faz bem para a mente, faz bem para a alma, né? E
para aqueles trabalhadores especificamente se protegerem, né? Precisa sair do emprego, mas usar os protetores. Importante que o doutor falou, no caso nós somos um estado agrícola, né, que infelizmente muitos têm esse contato com esses defensivos, com agrotóxicos, os venenos, né, que tem que passar nas plantações. Isso é algo preocupante, doutor. O doutor olhou para mim assim, eu falei... Eu gosto de resumir isso tudo no que os nutricionistas adoram falar. Você tem que encher a sua geladeira na feira, não é no supermercado. Entendi. Então, a sua geladeira é na feira. A questão da alimentação, doutor, é algo assim que eu acredito que, ou eu sei que a indústria alimentícia é poderosa, né? Então, assim, muitas informações não são passadas de forma transparente, mas eu acho que já existe vários estudos mostrando que você precisa realmente tirar alimentos processados, né? Os embutidos, comida de verdade, como o doutor está falando, defumados também e muito mais. Muito mais, né? Mas, enfim, fica longe do cigarro, primeiro ponto. Né? Eu acho que vai do primeiro ao 8º ponto, ficar longe do cigarro. Primeiro é o cigarro. Vai repetindo isso aí. Já está fazendo uma boa parte, né, doutor? Exatamente. Doutor Bruno, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por nos conceder um pouquinho do seu tempo, passando informação com credibilidade, com segurança, porque poder ter 2 profissionais como vocês aqui é uma honra muito grande. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação nos veículos de comunicação, na internet, mas informação com segurança, eu reforço isso sempre, não é em todo lugar que a gente encontra. Então a oportunidade que a Oncolog nos dá de ter vocês aqui passando essas informações é muito importante. Então, agradeço muito a sua presença. O prazer é nosso, né, de vir aqui. Quando quiser convidar, a gente sempre... Eu quero toda semana. E, doutor Marcelo, muito obrigada por retornar ao nosso programa nesse mês importante, né? Um mês que a gente faz aí fala um pouco mais, traz essa responsabilidade, busca conscientizar as pessoas em relação a esse cuidado com a saúde, principalmente no caso do ressalto câncer de pulmão. Então, ter a sua presença aqui nesse mês importante também é muito bom. Eu que agradeço o convite. E agora, já estive aqui uma vez, né? Segunda vez, agora com a presença do Lincoln. É verdade! Já está quase nascendo. Um prazer ainda maior, tá? Doutor, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu adorei este programa, mas amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa. Tire todas as suas dúvidas, porque ele já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.